sempre procura sanar os nossos problemas quando a gente vai rogar ao nosso Pai Maior. A gente sempre vai contar a Ele sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas necessidades, e muitas vezes o que nós pedimos, não que seja errado, né? Eu acho que a gente tem sim que contar com a ajuda do nosso Pai Maior, da espiritualidade, quando a gente tem algum evento a resolver, a cumprir. Mas muitas vezes a gente se preocupa com coisa tão pequena que para nós talvez não seja no momento, mas nós sempre deixamos de olhar para o lado. Nos trabalhos de desobsessão, que é o trabalho que a gente ajuda os nossos irmãos desencarnados, né? A gente sempre tem algum espírito, né, em estado errante, que busca ajuda, consolo, e no meio da conversa e do trabalho a gente pergunta por que tanta tristeza, por que ele se encontra naquela condição de esquecido. E a palavra é bem essa: não existe ninguém que faça por mim uma prece. E muitas vezes a gente está preocupado com o dinheiro que tem que pagar tal dia, em uma promoção de trabalho que tem que ser urgente, e a gente se esquece muitas vezes que não são só os espíritos, né? São as pessoas, as crianças, os órfãos. Então a gente tem que ter esse sentimento de compaixão um pouco mais aprimorado com relação às pessoas que mais precisam. Então, quando nós formos nos dirigir a Deus, a Jesus, à espiritualidade, vamos sim falar das nossas carências, das nossas necessidades, dos nossos problemas, mas não deixemos de lembrar daqueles que realmente sofrem muito apenas por não serem lembrados. E eu costumo dizer, né, que esses espíritos, eles são tão infelizes que todo o sofrimento que eles passaram na matéria, todas as provas, todo o mal que eles causaram, que sofrem por isso também, não dói tanto quanto a rejeição, quanto o desprezo, quanto a ignorarmos a existência desses espíritos. E eles sofrem muito. E isso não é só a gente falando nos trabalhos de desobsessão. Muitas vezes a gente sente uma tristeza grande, né, dentro do nosso coração, aparentemente sem nenhum motivo, sem nada muito, uma angústia, e a gente fica se perguntando, né? Aí vai Rivotril, vai não sei o que, vai remédio para dormir, e muitas vezes são um desses irmãos que estão aí do nosso lado, pedindo a nossa assistência, pedindo aí que sejam lembrados. Nós não recordamos das nossas vidas passadas, e ainda bem, né? Não nos recordamos dos nossos afetos e desafetos. Mas nós temos milhares de conhecidos, milhares de pessoas que de alguma forma fizeram parte da nossa vida, das nossas vidas. E muitas nos conhecem, né? E como eles não estão nessa consciência de saber de que nós não enxergamos, que nós não o sentimos, que nós não o lembramos, eles acabam se aproximando da gente, ou seja, por afeto ou por desafeto. Mas são espíritos que estão em estado de
sofrimento, de ignorância ainda, que não estão ainda na consciência de que vivem uma vida eterna, ou se tem essa consciência, estão perdidos. E muitas vezes a luz que os direciona são as nossas preces, são as nossas orações, mesmo quando nós não os conhecemos. Então nós temos sempre que lembrar, porque são esses espíritos que fazem parte da nossa vida. São eles que muitas vezes a gente vê muitos obsessores, né? Enraivecidos, obsidiando a vida das pessoas, trazendo vários transtornos, mas todos nós já fomos um dia. Já fizemos as mesmas coisas, se não piores. E hoje nós estamos na condição de encarnados, né? Vestindo a roupagem e a oportunidade da matéria. Então a gente não se lembra, mas todos nós fomos obsessores, e grandes obsessores, fortes obsessores, trevosos obsessores. E em algum lugar alguém orou, fez prece por nós. Em algum lugar alguém se lembrou de nós. Em algum momento dessa nossa trajetória. Então e muitas vezes, talvez, né, não se tratando somente de obsessor, mas de espíritos que buscam conforto ao nosso lado, muitas vezes possa até ter sido um deles, que numa outra ocasião passada fez prece por nós, orou por nós, para que a gente tivesse a possibilidade de chegar aonde chegamos. E a mesma coisa eu diria para os encarnados, por aqueles que estão desabrigados com as fortes enchentes, né? Que passam o tormento da doença e da fome. A gente precisa orar por todos eles, pelos órfãos, pelos que estão encarcerados, porque em cada lugar, encarnado ou não, com certeza temos ali algum afeto ou algum desafeto que está diretamente entrelaçado com o nosso histórico espiritual. Então, quando nós vamos pedir alguma coisa que não está dando certo na nossa vida, né? A gente tem o hábito de dizer, eu sou azarada, eu começo uma coisa, de repente já desanda, eu não consigo me concentrar, eu tenho um problema, tenho que desenvolver não sei o quê, eu vivo doente, eu não consigo arrumar emprego, ou se arrumo eu perco, tem alguém sempre querendo me derrubar, né? A gente ouve muito isso. Tem sempre alguém me perseguindo nos lugares que eu estou. Então, se a gente também, né, colocar na nossa mente essa interrogação, por que isso? Será que por trás da vida, né, dessas situações que vocês vivem, essas dificuldades, né, incluindo vício, incluindo enfim, problema familiar, de relacionamento, será que atrás de tudo isso não tem um enredo espiritual que está sendo desenrolado, vamos dizer assim, desvendado? Será que nós não temos aí desafetos que têm muito ressentimento da gente por algo que a gente possa ter feito? Então vamos começar. Uma das orações que eu acho pertinente fazer é a oração do perdão, né? Na internet tem várias. É uma das orações que vocês podem direcionar a todos os espíritos encarnados e desencarnados, para que a gente possa talvez aí trilhar a nossa vida, as nossas experiências enquanto humanos
com mais leveza, com mais tranquilidade. Tá bom? Então hoje é a mensagem que eu deixo para vocês. Vamos pensar quando nós formos pedir algo para Deus, né? Lamentar o nosso sofrimento, as nossas dificuldades. Vamos lembrar que atrás disso pode ter pessoas que estão promovendo também essa dificuldade, porque nós não lembramos, porque tem algum ressentimento, porque os persegue por alguma situação que eu causei, e assim por diante. Ou mesmo não, pode ser por afeto mesmo, por gostar e por não ser pessoas esclarecidas espiritualmente. Acabam que muitas vezes por apego, por amor, se aproximando e acaba atrapalhando o desenrolar da nossa vida. Então vamos pensar bastante. Não vamos pensar assim nos nossos antepassados que a gente conhece somente, né? Vovó, tio, mãe. Não, essas pessoas com certeza elas já recebem a nossa oração porque nós sabemos que fizeram parte da nossa vida. Vamos sim, né? Remeter também essas vibrações, mas vamos também pelos desconhecidos, por aqueles que os nossos olhos na matéria não se lembram e não pode ver, mas que certamente em algum grau tem alguma relação conosco. Bom? Então um bom trabalho a todos, que todos sejam abençoados e levem para os seus lares as bênçãos que vieram buscar.